A passagem de Sartre, da filosofia da liberdade, de Husserl a Heidegger, ela pode ser recuperada de vários modos, mas eu acho que nem é necessário, uma vez que Sartre resume isso na introdução do Ser e o Nada. Eu sugiro que vocês depois leiam na página 19. A gente encontra, da tradução que a gente está utilizando, enfim, da Vozes, a gente encontra a crivagem descrita pelo próprio Sartre da seguinte maneira: o ser nos será revelado por algum meio de acesso imediato, o tédio, a náusea, etc. E a ontologia será a descrição do fenômeno de ser tal como se manifesta, quer dizer, sem intermediário. Contudo, convém fazer a toda ontologia uma pergunta prévia. O fenômeno de ser assim alcançado é idêntico ao ser dos fenômenos? Quer dizer, o ser que a mim se revela, aquele que me aparece, é da mesma natureza do ser dos existentes que me aparecem? Pareceria não haver dificuldade. Husserl mostrou como é sempre possível uma redução eidética, quer dizer, como sempre podemos ultrapassar o fenômeno concreto até sua essência. E Heidegger, a realidade humana é ontico-ontológica, quer dizer, pode sempre ultrapassar o fenômeno até seu ser. Eu paro aqui nesse trecho porque a crivagem que Sartre propõe é exatamente essa. A possibilidade de promover a redução fenomenológica é aquilo que a intencionalidade revelou, porque a consciência ela não está presa ao fenômeno, ou seja, ela tem em seu movimento intencional liberdade como fundamento. Liberdade que depois vai ser descrita como liberdade ontológica, que acaba ontologicamente sendo ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Afinal de contas, a gente tem a condenação a escolher, né? A liberdade ela acaba que você ontologicamente ela é absoluta e em situação, ou seja, no ambiente existencial, eu sou coagido a escolher. E não escolher acaba sendo uma escolha. Escolher, não escolher. Mas essa passagem da possibilidade da liberdade, Sartre já vai muito direto sobre a possibilidade que o Heidegger desvelou, que é ontológica. Quando o Husserl critica o Heidegger e diz que Heidegger, que a mais nova geração de filósofos alemães tem uma tendência antropológica, na verdade ele está, de certo modo, desautorizando a pesquisa que o Sartre também se funda. Porque se de um lado a gente tem essa importância da intencionalidade da consciência, essa importância da presença do Husserl como fundamento da filosofia da liberdade, o Heidegger é aquele que dá a possibilidade dessa liberdade ser levada para o ambiente da existência. E dali, Sartre vai, na crítica da razão dialética, levar essa mesma estrutura para a própria história, para o ambiente social, para o ambiente da opressão social. Mas se a gente pensar de onde Sartre busca a maneira de situar isso que ele entendeu como homem e que ele vai chamar de ser para si, de situá-lo no mundo, é declaradamente heideggeriano. Ou seja, foi o Heidegger que, ao estabelecer as primazias ou os privilégios do Dasein, mostra ou justifica ou fundamenta aquilo que vai ser a questão que de onde Sartre parte para desenvolver a sua ontologia fenomenológica. Qual questão? Bom, primeiro, a gente tem que pensar aquele momento inicial de ser e tempo, onde Heidegger propõe que a questão sobre o sentido do ser poderia ser retomada, que ela sofre de uma série de entulhamentos, né, históricos, e que fizeram com que a questão se perdesse. E ele propõe exatamente a recolocação dessa questão naquele ambiente revelado pelo Husserl, que é o ambiente fenomenológico. Mas ele propõe colocar essa questão como? E eu volto aí àquele momento em que ele descreve, logo nos primeiros parágrafos, a estrutura da questão do sentido do ser em geral. E ele diz ali o perguntado, o interrogado, o questionado, e depois ele vai mostrar por que cabe ao Dasein formular tais perguntas. E a maneira como ele faz é genial, porque ele mostra não apenas que ela é circular, hermeneuticamente circular, no sentido de que o homem pergunta, responde, e ele é a própria resposta, mas fundamentalmente no sentido de que a própria estrutura ontológica desse Dasein, que depois Sartre compreende como ser para si, a própria estrutura ontológica ela tem a possibilidade de colocar a questão sobre o sentido do ser em geral e colocar a questão sobre o sentido de seu ser.
e que, se a gente pensar o mais puro possível, que reúne todos esses modos de ser, que eu chamei de Dasein, é o fato dele perguntar. Então, o que Heidegger fez foi universalizar a filosofia, ou ser filosófico, porque ele coloca como filósofo aquele que faz a questão, sob o sentido do ser. E todo Dasein, todo homem, toda mulher, ele tem essas primazias. A primazia ôntica, a primazia ontológica e a primazia ontico-ontológica. Dito em outras palavras, o homem e a mulher é o ser que que existe e que pergunta sobre a sua existência e, por consequência, pergunta sobre a existência do ser em geral. E ao se filiar a isso, Sartre, ao mesmo tempo que pode manter a consciência intencional, porque esse ser que se revela, para Sartre, é o homem consciente, situado, então ele consegue ao mesmo tempo essa consciência purificada, que garante a liberdade, mas não garante uma liberdade como já foi pensado em vários tempos na filosofia, uma liberdade de tipo estoica, ou uma liberdade de sobrevoo, ou uma liberdade apenas num ambiente de razão pura. Enquanto que, efetivamente, Sartre quer pensar a liberdade situada, a liberdade do homem no mundo. E essa liberdade se coloca pelo princípio heideggeriano de que o Dasein, ou o ser humano, é aquele que coloca a questão sob o sentido do ser em geral, sob o sentido do seu próprio ser, e que existe como essa questão. Ou seja, o Dasein é o ser, e Sartre, inclusive, retoma isso e reformula, ampliando um pouquinho a compreensão do Heidegger, mas o Dasein é o ser que tem o seu ser em questão. E ter esse ser em questão, depois Sartre leva essa questão para a situação. Mas ter o ser em questão é também o princípio dessa liberdade. Mas não da liberdade, como eu disse, uma liberdade de sobrevoo, uma liberdade que não tem vínculo, que não está arraigada na situação. Sartre vai pensar a liberdade em situação. E isso a gente encontra na continuidade do Ser e o Nada. Eu estou fazendo um breve comentário de algo que está na introdução, que mostra como Sartre reúne esses dois aspectos metodológicos, heideggeriano e o serliano, para compor a sua filosofia, e logo em seguida ele retoma a estrutura de um outro aspecto, de uma outra perspectiva, mas ele retoma essa estrutura que o Heidegger desvelou, do perguntado, do interrogado e do questionado. E isso é justamente aquela parte inicial, a primeira parte, quando ele coloca o problema do nada, coloca a origem da negação e usa justamente a interrogação para colocar a questão da negatividade, ou para adentrar o ambiente da negatividade. Mas por que a interrogação? Voltemos a Heidegger. Heidegger mostrou que o Dasein é o ser que questiona o seu ser e que, por consequência, questiona o sentido do ser em geral. Quando Sartre propõe a interrogação, ainda que no caso de Sartre ela leve à negatividade e ao nada, nós temos aqui, pelo menos metodologicamente, a apropriação de uma parte daquilo que a gente tem desenvolvido pelo Heidegger. Ao mesmo tempo, a manutenção daquilo que ele trouxe do Husserl, ou seja, a intencionalidade. Porque esses serão os dois pilares básicos para a empreitada inteira do Sartre. Ela está fundada na consciência, que por ser um movimento intencional, ela é absoluta, ou seja, ela não pode ser, ela não tem cantos, ela não tem sombras. Daí a importância dos textos que eu nem comentei, quando Sartre mostra que o ego é algo transcendente, ou seja, é algo que existe no mundo como um objeto, na transcendência do ego. Um outro texto interessante também, o Esboço para uma Teoria das Emoções, onde Sartre mostra que nós não somos afetados por emoções, mas que a emoção é algo que nós nos engajamos com a nossa consciência intencional. E todo esse percurso acaba levando a essa ontologia sui generis, uma ontologia fenomenológica da liberdade situada. Ela não é aquele projeto do Heidegger que acaba encaminhando muito mais fortemente para a linguagem. Não vai ser, evidentemente, um projeto de estilo merleau-pontiano que se volta para a percepção. Então, trata-se de uma ontologia da liberdade situada. Por mais que Sartre chame isso de um ensaio de ontologia fenomenológica, eu já falei das verdades de pé de barro, então ele não pretende que isso seja verdade absoluta, porque é sempre fenômeno descrito, mas ao descrever tais fenômenos, Sartre os pensa tendo como ponto de partida o concreto total. E para ele, concreto total exigia que, ao lidar com essa consciência intencional, que não fossem feitas purificações não da perspectiva que propõe o Husserl, ou seja, purificações que distanciem
e que separem essa consciência do ser. Então Sartre pretende desenvolver uma ontologia dessa consciência situada no ser, no coração do ser. E isso é, vamos dizer assim, o momento inicial do Ser e o Nada.